Meus queridos, o sangue de Cristo, diga, o sangue de Cristo paga todas as minhas dívidas. Hoje eu gostaria que você compreendesse de uma maneira muito clara, porque, e vou procurar ser o mais breve ou mais simples, para que a gente possa hoje ter um ponto de partida para aquilo que vai acontecer durante a semana. O Senhor nos trouxe uma direção clara para que nós dedicássemos 7 dias, que começa hoje, então hoje domingo, segunda, terça, quarta e termina no sábado. E nós teremos então estes 7 dias falando sobre o sangue de Cristo. Eu queria que você hoje compreendesse algo muito importante. Quando você tem uma dívida, você precisa pagar a dívida, ok? Quando você não tem o dinheiro para pagar, o que acontece? O que pode acontecer? Teu nome, ou para resolver o problema da dívida, e você não tem o dinheiro, como fazer? Não peça emprestado no banco, por favor. Peça para um amigo, peça para um parente, peça para alguém, mas não peça no banco. Quando você não tem como pagar, alguém precisa pagar a sua dívida. Ok? A dívida é de dinheiro, então, ou você trabalha até conseguir pagar, ou alguém vai lhe ajudar e pagar a sua dívida, mas a dívida precisa ser paga. Ok, partindo disso, nós também somos devedores, só que a nossa dívida não se paga com dinheiro. E aí, como é que faz? Aí você vai perguntar, mas paga-se então com o quê? Com a misericórdia de Deus. Bom, Deus é misericordioso, mas tem muita gente indo para o inferno. E aí, Deus é misericordioso, mas tem muita gente que não tem a sua dívida paga. Por mais que Deus seja misericordioso, mas tem muita gente que continua doente, tem muita gente que continua com problemas. Por mais que Deus seja misericordioso, mas a dívida efetivamente não foi paga. Por exemplo, se eu tenho dinheiro para pagar, mas eu não vou no banco para quitar aquela dívida, por mais que eu tenha o dinheiro engavetado, a dívida não foi paga. É a questão da misericórdia de Deus. Deus é misericordioso, mas o homem continua devedor. Por quê? Porque Deus estabeleceu uma única moeda que pode pagar a dívida espiritual. Entendendo que a minha dívida espiritual, ela tem as suas vertentes. A minha dívida espiritual bloqueia a minha vida espiritual, prejudica a minha vida emocional, adoece a minha vida física e prejudica todas as áreas da minha vida. A minha dívida espiritual, ela me barra ou me bloqueia em todas as formas e em todos os sentidos. E Deus estabeleceu uma única moeda para se pagar a nossa dívida. E a única moeda que pode pagar minha dívida espiritual se chama o sangue de Cristo. Amém? Por quê? Porque o sangue é vida. Só que essa vida não pode ser uma vida contaminada. Porque se esse sangue for contaminado pelo seu próprio pecado, esse sangue se tornou inválido. Por exemplo, uma pessoa que teve hepatite, ela pode doar sangue? Por quê? Porque o sangue está contaminado. Uma pessoa que contrai o vírus da AIDS, ele pode doar sangue? Não pode. E para que a humanidade possa ter o seu pecado resolvido, o seu pecado perdoado, tem que ser por intermédio de sangue, mas não pode ser um sangue contaminado. E eu quero dizer para você o seguinte, que você pode não ter tido hepatite, ou você pode não ter contraído o vírus da AIDS, mas o nosso sangue, todos nós, humanamente falando, o nosso sangue foi contaminado, porque quando o pecado entrou na nossa vida, e nós já nascemos em pecado, então o meu sangue não pode redimir você, porque o meu sangue se tornou contaminado pelo pecado. Está todo mundo entendendo, gente? Ok? Então, todos nós nos tornamos pecadores e tivemos o nosso sangue contaminado. Então, meu sangue não pode resolver o problema da tua vida. E nem o sangue de ninguém aqui.
E por melhor que tenha sido a pessoa que já viveu neste mundo, como pessoas maravilhosas, que já passaram pela humanidade, pessoas dignas de nota, mas todas elas, como a Bíblia declara, nasceram em pecado, e pelo fato de terem nascido em pecado, não podem pagar a dívida de outro. Ok? Somente o sangue de Cristo. Mas quando não se tinha o sangue de Cristo, fazia-se o quê? Sacrificavam os animais. Mas qual que é a mensagem embutida no sacrifício dos animais? Um inocente, mesmo que seja um animal, tem que morrer no lugar do outro. Qual foi o primeiro animal que morreu na história da humanidade? Porque até então, nenhum animal tinha morrido em lugar de ninguém. Quando foi que isso aconteceu? Lá no Jardim do Éden, quando Adão e Eva pecaram, e eles descobriram que eles estavam desprovidos da vestimenta da glória, eles sentiram que tinha alguma coisa errada. O que eles fizeram? Foram lá na figueira, e tiraram folhas de figueira, e cobriram a nudez. Deus chegou para eles, e disse mais ou menos assim: olha, não é assim que se resolve o problema. Por quê? Porque sem derramamento de sangue, ou seja, sem que alguém morra no lugar de alguém, não se resolve o problema. O que Adão fez? Ele achou que pecou, tudo bem, vou colocar uma folhinha de figueira, cobrir a nudez e está tudo certo. Ninguém morre, ninguém sofre, nenhum sangue é derramado, está resolvido. Mas não, desde o Jardim do Éden, Deus teve que imolar o primeiro animal. O sangue foi vertido e a pele do animal serviu de vestimenta. A primeira morte aconteceu por causa do primeiro pecado. A morte está associada ao pecado. Alguém morre porque alguém pecou. Então, antes de Cristo chegar com o seu sangue perfeito, já que não temos o sangue perfeito, então temos pelo menos o sangue de um inocente. Não vai morrer uma outra pessoa, porque uma outra pessoa está contaminada pelo pecado. Mas o animal, um inocente, que não merecia morrer, mas ele morre no lugar do outro. E então, o primeiro sangue é derramado no Jardim do Éden. Ok, queridos? Mas a vida continua. Adão e Eva têm Caim e Abel. E a Bíblia declara que Abel era um homem justo, e Caim tinha inveja dele. Todo mundo conhece a história de Caim e Abel. E Caim, movido por inveja, vai lá e mata Abel. Abel era inocente. O sangue de Abel é melhor do que o sangue de um animal. Por isso, quando Abel morreu e o sangue de Abel foi vertido no chão, Abel não tinha condições de morrer em lugar de ninguém, porque apesar de ser justo, mas ele também era pecador. No entanto, a Bíblia diz que o sangue de Abel, por Abel ter sido homem justo, falava, reivindicava justiça. A Bíblia declara que a voz do sangue de Abel me fala desde a terra. Eu vou te explicar por quê. Quando uma pessoa peca e ela morre por causa do seu pecado, então ela morreu por causa do seu pecado. Ok? Morreu ali, está tudo ali. Mas quando é um sangue inocente, não merecia morrer, mas também não pôde morrer em lugar de outro, mas era um sangue inocente, então aquele sangue será reivindicado. A justiça de Deus será feita, porque um sangue inocente foi derramado no chão. Certamente, quem derramou este sangue inocente sofrerá as consequências, e a justiça de Deus será estabelecida, porque foi um sangue inocente. Mas a Bíblia declara que o sangue de Jesus fala mais alto do que o sangue de Abel. Porque se Abel era justo, no entanto, ele não podia morrer no lugar do outro. Mas o sangue de Jesus, perfeito, inocente, imaculado, completo. Ora, se a voz do sangue de Abel subia diante de Deus,
quanto mais o sangue de Cristo sobe diante de Deus. Para quê? Para que eu hoje, se eu estou doente, eu possa dizer: Senhor, eu, pelos meus pecados, mereço estar doente, mas eu me aproprio agora. Agora entra a misericórdia que a Marlene falou. Pela tua misericórdia, o Senhor fez uma provisão. E eu agora me aproprio do sangue de Cristo. Porque este sangue me resgata da minha doença. Paga a dívida do meu pecado e me livra da doença. E me livra da maldição. E me livra dos tormentos espirituais, e me livra dos tormentos emocionais, e me livra dos tormentos físicos, não porque eu mereça, porque o meu sangue é contaminado, mas o sangue de Cristo, que fala mais alto do que o sangue de Abel, e quando esse sangue fala, ele reivindica a justiça, então é justo que eu seja curado, não pelos meus merecimentos, mas porque alguém pagou a minha dívida. Se alguém pagou a minha dívida, é injusto que o credor venha me cobrar. Espera aí, se a dívida foi paga, eu estou com recibo de que está pago, não fui eu quem pagou. Quem foi que pagou? No caso espiritual foi Jesus. No caso humano, alguém pagou a minha dívida. Mas não importa quem pagou. O que importa é que se o credor vier me cobrar, ou se alguém vier me cobrar, eu apresento. Está pago. No grego, tetelestai. Quando Jesus estava lá na cruz, e o seu sangue estava escorrendo da sua cabeça, o sangue estava correndo das suas mãos, o sangue estava escorrendo do seu rosto, porque a sua barba foi arrancada, o sangue estava escorrendo dos seus joelhos, o sangue estava escorrendo das suas mãos e dos seus pés, e o seu sangue vai sendo vertido. É um sangue inocente, é o sangue que morre em lugar do outro, coisa que Abel não pôde fazer. É um sangue que fala mais do que o de Abel. E então no último fôlego de vida, o que ele bradou? Tetelestai. Ou seja, está consumado. Ou seja, está pago. A dívida está quitada. A iniquidade que recaiu sobre a humanidade. E que a humanidade não conseguia se livrar dela. Porque não se quita com dinheiro, nem com ouro, nem com boas obras, nem com coisa alguma. Por isso que a religião não pode nos salvar. As boas obras não podem nos salvar. Por quê? Porque alguém que empreende um caminho de boas obras, mas tendo ainda a sua vida separada de Deus por causa do pecado, as suas obras diante de Deus de nada valem. Estão entendendo, queridos? Então, quando Jesus verteu o seu sangue na cruz, era um sangue inocente, era um sangue puro, era um sangue verdadeiro, a única moeda que podia pagar a nossa dívida. E então, quando ele verte o seu sangue e dá o último suspiro, e que ele brada, tetelestai, ou está consumado, ele está dizendo: por causa da misericórdia do Pai, foi feita uma provisão para se quitar a dívida, que o homem não conseguia quitar com dinheiro algum, com moeda alguma, com ouro algum, mas que o sangue pôde prover. Amém, queridos? E agora? O que nós podemos fazer? Nós precisamos nos apropriar dos benefícios desse sangue. O Israel preparou um monte de versículos, mas eu achei que falar muita coisa que vocês não entenderiam. Assim, não que vocês não entenderiam, eu não me faria entender. Então eu expliquei isso tudo para que você pudesse compreender que é o sangue que quita. E agora nós temos uma luta a travar. Pelo menos Apocalipse 12, 11, Israel, por gentileza. Apocalipse 12,
11. Aleluia. Vamos lá. Eles vão juntos. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Diga ainda, do comecinho. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro. Eles o venceram. Venceram a quem? Venceram a Satanás. Satanás é o acusador meu e seu acusador. Toda vez que você falha, toda vez que você erra, toda vez que você entra por um caminho e você sofre as consequências do mau caminho que talvez você tenha entrado num determinado momento, o que acontece? Satanás se apresenta diante de Deus para apontar o dedo acusador e dizer: fulano fez isso, Beltrano fez isso, Cicrano fez isso. No entanto, queridos, quando nós nos apropriamos do sangue de Cristo, este sangue nos lava, ele nos perdoa. E quando o sangue nos lava e nos perdoa e nos resgata, resgata tem a ver com o pagamento do preço de um resgate. Alguém foi sequestrado e estão pedindo agora 50 mil reais como preço de resgate. Esse é o sangue. Nós éramos prisioneiros nas mãos do diabo, acusados por ele e afligidos por ele, mas o sangue foi pago. Para quem? Para o diabo? Não, para a justiça de Deus. Jesus não pagou nenhum preço para o diabo. Aquele slide que tem aí correndo na internet dizendo que Jesus foi lá e pagou para libertar o passarinho e pagou para o diabo. Jesus não pagou nada para o diabo. Jesus não devia nada para o diabo, nem Deus devia nada para Satanás. Mas Jesus pagou por causa da justiça de Deus. Tem muita coisa na área teológica que a gente vai crescendo e vai aprendendo no decorrer do ano. Então entre, quando puder, aí nas classes de formação, para a gente compreender. Mas há verdades tremendas da palavra de Deus que você precisa se apropriar. Entenda hoje que você vai vencer o diabo no seu dia a dia, o inimigo que quer fechar suas portas financeiras, quer bloquear portas de trabalho, quer impedir que seus relacionamentos sejam saudáveis, ele que procura te agoniar, te angustiar, te oprimir. A palavra de Deus está dizendo que eu venço ao diabo com o quê? Não com o meu poder de argumentação, não com a minha bondade, porque já está claro que todos pecaram, mas eu venço o diabo com o sangue do Cordeiro. Ou seja, eu apresento o recibo que está pago. Você deve guardar suas contas de luz. Por quanto tempo mais ou menos? Quem sabe? Quantos deve guardar suas contas de... Uns 5 anos. Quem mexe aí com finanças? Uns 5 anos. Por quê? Porque dentro desse período, alguém pode chegar para reivindicar alguma coisa. Opa, você não pagou do mês tal. E o que você vai fazer diante de quem te cobra? Está aqui, ó. Está pago. Tetelestai, está pago. Como é que você vence o diabo? Quando você está angustiado. Meu amado, a angústia ela pode passar para... Ela pode ser uma realidade, todos nós vivemos momentos de ansiedade, depressão, às vezes abatimentos. Eu falo muito daquilo que a gente vive. Eu entro no meu quarto, às vezes as coisas estão ali, passando pela cabeça, e eu entendo, Jesus Cristo verteu o seu sangue maravilhoso para me dar paz, para me dar alegria, para me dar conforto. E então eu apresento diante daquele que me oprime e ordeno: arreda o pé da minha vida, Satanás, agora, em nome de Jesus, eu piso na tua cabeça. Você não tem autoridade para me oprimir, não por causa dos meus méritos, mas porque alguém justo, perfeitamente justo, morreu em meu lugar. E não é o sangue de um animal. Matou-se animal porque não tinha o sangue de Jesus. Abel morreu, mas ainda não era Jesus. Bois e ovelhas e aves morreram até Cristo chegar. Mas quando Cristo morreu na cruz do Calvário, não se mata mais boi, nem ovelha, nem ave, nem nada. Por quê? Porque se você tem o excelente, por que ficar com o bom?
Se você tem o perfeito, por que ficar com o paliativo? Com aquilo que serviu, porque não tinha algo melhor. Mas quando o melhor chegou, o excelente chegou e o perfeito chegou. E eu quero te dizer por que é perfeito. Porque Jesus foi o único que não transgrediu nenhum tio da lei. Toda a lei que nós encontramos no Antigo Testamento, ela foi absolutamente cumprida. Porque se Cristo não tivesse cumprido a lei, Ele não poderia ser o Cordeiro perfeito para morrer no meu lugar. Mas porque Cristo guardou: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem criatura alguma que se move, tal. Enfim, todos os mandamentos, todos os preceitos, todos os estatutos, todos os regulamentos, todos os princípios, Cristo cumpriu cabalmente. E porque Ele cumpriu cabalmente toda a palavra de Deus, porque também não tinha colher de chá para Jesus, só pelo fato de ser filho de Deus, não. Cristo não se tornou o cordeiro substitutivo, tão somente porque Ele era filho do Pai. Não, a palavra de Deus declara que Ele aprendeu a obediência por meio do que sofreu. Estava lá em Hebreus. Então Ele obedeceu, Ele cumpriu, Ele guardou, Ele viveu. Quando Ele teve a oportunidade de amaldiçoar as pessoas, Ele abençoou. Quando Ele teve a oportunidade de guardar rancor por alguém que o havia negado ou traído, Ele perdoou, Ele liberou, Ele amou a quem o odiava. Ele guardou a palavra perfeitamente, cabalmente, tudo. Não deixou cair por terra nenhum tio da lei. Por isso que o sangue de Cristo se tornou excelente. Quando eu olho para mim, eu vejo o quê? Quando eu olho para você, eu vejo o quê? A nossa humanidade, as nossas fraquezas. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue do seu Filho amado Jesus nos purifica de todo pecado. Então, queridos, nós estamos cercados de quê? De fraquezas, de fragilidades, de doenças, de impedimentos, de oposição, de uma série de coisas próprias da nossa humanidade. Mas qual é a moeda que nos resgata? O sangue. Então você pode se apropriar do sangue para a sua vida física. Você pode se apropriar do sangue para a sua vida financeira. Você pode se apropriar do sangue para a sua vida relacional. Não é uma mágica, é uma verdade, é uma realidade, ensinada pela palavra de Deus. Fomos redimidos, fomos resgatados, e para que não fique apenas nas palavras, nos versículos citados, eu quero fazer hoje aqui 5 declarações que eu gostaria que se processasse a partir desta semana. Começamos no ano passado a ungir as casas, mas gostaríamos que todas as casas aqui fossem ungidas e que essas 5 declarações fossem feitas em todas as casas da igreja, para que nós sejamos redimidos pelo sangue de Jesus Cristo em todas as áreas, em nome de Jesus. Qual é a única condição para que isso possa acontecer? Toda a igreja precisa estar em células. Só serão visitadas as casas daqueles que estiverem nas células. Por quê? Não é birra da nossa parte, não. É porque não dá para a gente organizar. A gente só pode organizar nos grupos, no meio das famílias, as pessoas que estão comprometidas com uma célula, num lar. E então aquele líder sabe quais são as suas ovelhas, e então ele vai lá e unge aquelas casas. E faremos essa declaração, as 5 declarações do sangue de Cristo em todos os lares da igreja. Quantas casas aqui serão ungidas nesse ano, em nome de Jesus? Levante a sua mão. Quantas casas? Aleluia. Então nós vamos ficar de pé agora. E o Israel, por gentileza, a partir de Efésios 1, 7, aí você fica preparado, viu, Israel? Só para... As declarações não estão no slide, apenas os versículos.
mas eu quero que você recite comigo hoje. Pelo sangue de Jesus, sou redimido do poder do inimigo. Mais uma vez, pelo sangue de Jesus, sou redimido do poder do inimigo. Aleluia. Efésios 1:7. Vamos juntos. No qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Aleluia. A segunda declaração, vamos lá. Pelo sangue de Jesus, todos os meus pecados são perdoados. Mais uma vez esse mesmo versículo, Efésios 1:17, Efésios 1:7. Novamente, o versículo anterior, Israel, isso. Juntos. No qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Terceira declaração: se ando na luz, o sangue de Jesus me limpa, agora e para sempre, de todo o pecado. Agora João 1:7, 1 João 1:7, vamos lá? Se porém andarmos na luz, como Ele está, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Diga, se andarmos na luz. O que é andar nas trevas? É andar no ódio em relação ao outro. Se você odeia alguém, você está nas trevas, você não está na luz. Se você anda nas trevas, o sangue de Cristo não faz propiação por você. Se você anda nos lugares ocultos, que você não pode falar para sua esposa, que você não pode falar para o seu filho, de vergonhoso que é, você não está na luz. Então, andar na luz significa andar na pureza, andar na verdade, andar no coração sensível, coração humilde, despojando-se do mal. E se porventura nessa caminhada, nessa autoanálise, você percebe que seu coração se tornou tenebroso, confesse o seu pecado e volte para a luz. Porque se confessarmos, o Senhor nos perdoa. A igreja precisa saber disso, porque infelizmente tem muita gente que está na igreja, mas anda nas trevas. Ela participa da ceia do Senhor, mas ela vive uma vida dupla. Ela vive uma vida de trevas. Não anda na luz. E se não anda na luz, o sangue de Cristo não faz propiciação pelos seus pecados. Mas se ando na luz, o sangue de Jesus me limpa agora e para sempre de todo pecado. Quarta declaração: pelo sangue de Jesus, sou justificado. Agora eu vou fazer uma pergunta. Quantos justos nós temos aqui? Levanta a mão. Alguns levantaram a mão, outros não levantaram a mão. Eu vou fazer uma pergunta mais capciosa ainda. Abaixa a mão todo mundo. Abaixa a mão todo mundo. Quantos santos nós temos aqui? Levanta a mão. Quantos santos? Parece que diminuiu um pouquinho mais, eu acho. Vou te explicar uma coisa. Eu, propriamente falando, sou injusto porque nasci em pecado. Mas Cristo é justo. E se Ele é a minha vida, se Ele é a minha cobertura, e se o sangue dele está sobre a minha cabeça, quando o Pai olha para mim, o que Ele vê? Ele não vê a minha fragilidade, Ele não vê a minha humanidade. O que Ele vê? A justiça dele, de Cristo. Então eu posso dizer, se eu sou nascido de novo, se eu me arrependi dos meus pecados, confessei Jesus como meu Senhor, eu nasci de novo, eu posso declarar que sou justo, entendendo que não é a minha justiça, e não é dela que eu estou dizendo, mas é a justiça de Cristo que me justifica. Vou contar uma historinha rapidinho.
que eu já contei algumas vezes, mas eu gosto tanto dela. Eu era pequenininho, gostava muito de jogar bola, mas não sabia nada de jogar bola, mas eu queria jogar. E terminou a escola, fui para a pracinha para jogar, mas eu era grosso mesmo, era perna de pau. E tinha um cara mais alto que eu, e ele ficava ali me atazanando, né, dizendo, sai daí, você não sabe jogar e tal e tal. E eu ali meio tímido, pequenininho, franzininho, não era forte como eu sou hoje, era mais franzininho ali, pequenininho, eu ficava com medo daquele rapaz. Até que eu vi o meu irmão chegando na ponta da esquina da praça em que eu estava jogando bola. Ele trabalhava no Banco Itaú, era o horário dele trabalhar, e graças a Deus ele foi chegando. E na hora que eu vi o meu irmão, eu me agigantei. Eu cheguei diante desse cara e falei, eu vou jogar aqui até a hora que eu quiser. Olhando para o meu irmão, né? Falando com o homem e olhando para o meu irmão. E meu irmão chegando, e quando meu irmão chegou, ele estranhou, ele viu aquele pequenininho ali enfrentando o gigante, porque eu estava na confiança dele. E aí meu irmão viu aquela cena, tal, ele encostou assim na mureta, estava um pouco atrasado, mas por minha causa ele ficou ali um tempo a mais e disse, Ilso, fica aqui, você vai jogar até a hora que você quiser. E aí eu joguei, até que eu vi que ele ameaçou ir embora, aí eu peguei e disse, bom, gente, estou cansado, já joguei o que tinha que jogar, ele foi embora e eu saí também. Mas não era minha, era na confiança dele. Se eu sou justo, não é a minha justiça, é a justiça de Cristo. A Bíblia declara aos santos que estão em Corinto, e olha que Corinto quebrava o pau, era irmãos brigando com irmãos, era gente ali numa vida carnal, mas aí ele começa se dirigindo àquelas pessoas e os chama de santos. Por quê? Porque eles estão num processo de santificação, mas eles são santos, não a santidade deles, mas a santidade outorgada por Cristo. Então quando eu digo sou justo, não é a minha justiça, sou santo, é a santidade de Cristo. Amém? Por isso que nós fazemos essa declaração. Pelo sangue de Jesus, sou justificado. Olha lá, Romanos 5, 8 e 9. Romanos 5, 8 e 9. Vamos lá. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira, glória a Deus, da ira vindoura, do tormento eterno. Seremos por ele salvos da ira, por quê? Porque fomos justificados. E a última declaração, pelo sangue de Jesus, sou santificado. Mais uma vez, pelo sangue de Jesus, sou santificado. Hebreus 13, versículo 12. Por isso foi que também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Sofreu fora da porta. Quem estava aqui no domingo passado, ouviu a mensagem do leproso, que o leproso vinha ao sacerdote, mas o sacerdote saía para fora do arraial, para purificar o leproso. Pois bem, Jesus Cristo saiu para fora dos limites de Jerusalém, porque isso fazia parte do ritual do sacrifício de alguém que morre no lugar do outro. Saiu para fora, para quê? Para nos santificar. Santificar significa separar. Nós éramos pedras brutas, numa caverna qualquer, numa lama qualquer, mas éramos preciosos aos olhos de Deus. O que Deus fez? Nos tirou daquele lugar de lama, do chão, do esquecimento e nos separou. Isso é santificar. Santificar significa separar. E depois que Ele nos separa, Ele nos lapida. Ele nos lava e Ele nos lapida. Aquela joia preciosa que você encontra nos lugares que vendem joias e tudo mais, elas não eram assim originalmente. Como elas eram? Brutas, esquecidas. Mas alguém teve de santificá-las. Alguém teve de separá-las. E depois lavar, lapidar, eis uma pedra
de grande valor. 5 declarações do sangue. E durante essa semana, nas áreas específicas das nossas realidades, nós teremos a oportunidade de nos apropriar do sangue de Cristo em cada área da nossa vida. Eu quero chamar a igreja para orar. Vem cá um pouquinho. E vamos nos apropriar desse sangue. Não é sangue mais de aves, nem de cordeiro, nem de bois, nem de touros, nem o próprio sangue de Abel. É um sangue que fala mais do que o sangue de Abel. É mais justo do que Abel. É mais puro do que Abel. Sangue perfeito, que pode nos resgatar. Contemple agora as suas prisões emocionais, físicas. Contemple as suas prisões de falta de paz, falta de liberdade. O sangue te redime. O sangue redimiu o leproso. A ave era solta, mas a ave não era solta sem que primeiro o sangue aspergisse o corpo do leproso, simbolizando o leproso volta para casa, livre, feliz, curado. Receba o sangue de Cristo Jesus. Oh, aleluia. Vamos adorar ao Senhor. Os irmãos estão aqui já se preparando. Pai querido, que o sangue precioso de Jesus seja a nossa provisão nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. Que este sangue seja assimilado na nossa mente, no nosso coração, e ele seja apropriado nesta semana em cada área da nossa vida, em nome de Jesus. Sabemos, ó Deus, que não será por uma guerra contra o diabo, cara a cara, que venceremos a luta, mas será com a apropriação do sangue, aplicando o sangue, espiritualmente falando, que nos redime, que nos liberta, que nos perdoa, que nos dá liberdade, em nome de Jesus. Teu sangue, aleluia, leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a sua voz, fala de tua